Olá, aluna, olá, aluno, seja bem-vindo a mais uma aula desse PET do volume 2 do segundo ano sobre as propriedades coligativas. E hoje nós vamos falar sobre a crioscopia ou criometria, ok? O que nós vamos lembrar quando nós falarmos sobre crioscopia? Nós vamos lembrar que isso está relacionado a um processo de congelamento, a um processo de resfriamento, tá ok? E isso visto dentro das propriedades coligativas, nós vamos estudar que isso ocorre, quando é dissolvido um soluto, daquelas características não voláteis, que nós já tínhamos conversado, em um líquido. O que se observa é que a temperatura de congelamento, a temperatura de solidificação desse líquido, ela diminui, ok? Então, uma coisa que nós vamos ter atenção é um cuidado com esses termos aí, tá bom? Vamos lembrar que o seguinte, quando nós estamos falando, por exemplo, em um ar-condicionado, quando a gente fala aumentar o ar, é torná-lo mais quente. O diminuir o ar significa torná-lo mais frio. Então, o processo ligado à crioscopia é a diminuição, tá certo? Diminuição da temperatura de solidificação, da temperatura de congelamento, tá bom? Então, veja aqui que a gente já tinha observado o aspecto tanto da ebulioscopia quanto da crioscopia em um gráfico, onde a gente esboçou aqui um gráfico contendo a água nessas linhas, nessas curvas de azul, e aqui para uma solução, utilizando um soluto aqui qualquer aqui. Enfim, o que eu quero mostrar é que nessa região aqui, onde a gente observa as variações dentro da temperatura de congelamento a uma pressão fixa, observe que o que houve para a linha de verde, para a linha de verde aqui onde eu tenho uma solução, é que a temperatura que ocorre o congelamento, ela diminuiu. Então, houve um abaixamento da temperatura de congelamento, do ponto de congelamento, que por muitas vezes também é chamado de fusão, dado que essa transição aqui, é chamado onde ocorre, no caso aqui do 0 graus Celsius, vamos dizer para a água, é onde ocorre esse processo de fusão. Então, podemos chamar de ponto, ou temperatura de solidificação, de fusão, de congelamento, tá ok? Nós estamos relacionados, tudo relacionado a esses termos aqui. Então, o que ocorre aqui é um abaixamento dessa temperatura, que ocorria a 0 graus Celsius e agora está ocorrendo a menos 86 graus Celsius, ou seja, diminuiu a temperatura de congelamento, ok? Diminuiu. É necessário, uma menor temperatura para que se faça, para que ocorra o congelamento dessa água, tá bom? Visto isso, nós vamos imaginar aqui algumas situações, assim como nós já havíamos discutido anteriormente sobre a ebulioscopia. Essas duas propriedades, elas são bem parecidas, Porque nesse ponto de vista que nós vamos imaginar aqui, imagine, que a gente tem uma solução diluída de água e sal comum e que ela vai sendo resfriada. Nós vamos ver que as primeiras porções de gelo que se formam são de gelo puro, ou seja, sem sal. Então, o que acontecia? Na ebulioscopia, nós tínhamos ali o fenômeno da evaporação, da ebulição, onde a minha solução, vamos dizer uma água com sal, ela passaria a entrar em ebulição, e a minha água, vamos dizer uma porção mais pura, entraria em ebulição, deixando ali uma solução que ficava mais concentrada, certo? Então, aqui na parte do congelamento, na parte da crioscopia, as primeiras porções de água, as primeiras porções de água congelada, de gelo, seria um gelo sem sal, ou seja, a formação de um gelo puro. O que nós podemos relacionar aqui com essa visão aqui dos icebergs,
ok? Que nós vamos discutir mais para frente em alguns exercícios aqui. Vamos ver que somente numa solução concentrada, tá certo? É que teremos formação de gelo salgado. Basta a gente então lembrar do gelo, né, que é formado a partir da água do mar, ele não é salgado, tá ok? Entretanto, nem todo gelo, tá bom? Nem todo gelo da água do mar ele é doce. Tem uma porção, sim, tá certo? Em menor quantidade de gelo salgado. Mas aqui o que a gente observa é que a maior parte desse gelo, né, ele é constituído por uma porção de água que solidificou e solidificou na sua forma doce, tá ok? Por quê? Porque a água salgada é mais difícil de solidificar, de congelar, e outra parte formada devido à compactação de neve, tá ok? Bom, na criometria, veja que nós sempre vamos, é importante discutir também, a gente sempre vai supor que as soluções, tá? Elas são diluídas. De modo, então, do que a gente já tinha falado, que o início do congelamento vai ocorrer a solidificação apenas do solvente puro, tá bom? Isso no início. E nos processos aí de congelamento de uma solução, ele vai ocorrer o congelamento do solvente, que então se separa da solução. E o que acontece então? A solução que vai ficando, né, a solução resultante, ela vai acabar ficando mais concentrada, o que aí vai depender, né, que o processo tenha um abaixamento maior da temperatura para que esse congelamento continue ocorrendo. Vamos continuar vendo aqui outros aspectos teóricos relacionados à crioscopia de maneira prática, né, nos exercícios aqui listados na semana 3 do PET do volume 2 do segundo ano, a partir da página 56. O exercício 1, ele traz assim para a gente. Por que a adição de certos aditivos na água dos radiadores de carros evita que ocorra o superaquecimento da mesma e também o seu congelamento quando comparada com o da água pura, tá certo? Nós vamos analisar as alternativas uma a uma e discutir os seus erros, né? E por que a gente encontra uma alternativa certa aí. Entretanto, antes nós vamos falar sobre esse aditivo, né? Relacionar um pouco sobre o aspecto teórico relacionado a esse aditivo aí. Nós vamos ver que em alguns países frios é costume, né, de adicionar à água do radiador dos automóveis este aditivo chamado de etileno glicol. Esse aditivo ele impede o congelamento da água e também altera o ponto de ebulição da água, tá certo? Não só o congelamento. Como é a estrutura do etileno glicol? Ele tem 2 carbonos, veja só, e 2 grupos hidroxila, tá certo? 2 grupos hidroxila, esse grupo OH, um em cada extremidade aqui, que são grupos, né, que caracterizam a função álcool, tá certo? Nós vamos ver também, ó, que ele também pode ser utilizado em países quentes para evitar a ebulição da água pelo aumento, né, desse ponto de ebulição. Então, ele é um aditivo onde esses grupos OH, eles estabelecem ligações, ponte de hidrogênio com a água, deixando que as interações intermoleculares que ocorrem entre esse composto e a água sejam mais pronunciáveis, né? Elas sejam mais fortes, o que impede aí a sua ebulição, tá ok? Um dos fatores aí. Olha só, o etileno glicol, então, ele é capaz de fazer pontes de hidrogênio com a água, né? O que resulta nessas interações mais pronunciáveis. Veja bem, vamos analisar essas alternativas, uma vez que a gente já sabe um pouco sobre o etileno glicol. Na letra A ele diz o seguinte: porque a água mais o aditivo, eles formam uma solução que apresentam pontos de ebulição e de fusão maiores que o da água pura. Veja bem, por que é importante aquela coisa que nós discutimos aqui? Esse aspecto aqui em dizer que é maior, tá certo? Ó, veja só, nós vimos que o ponto de congelamento aqui relacionado à passagem da fusão, né? O ponto de congelamento, ele é menor do que o da água pura, tá ok? É necessário uma temperatura menor,
que é de menos 1,86. Então, o nosso ponto, a nossa passagem pela fusão, né, o que a gente visualiza aí é que ele é menor, ou seja, neste caso ele não é maior. O que a gente visualiza é a diminuição do ponto de congelamento, ok? Que é o de fusão. Lembrando que fusão é o processo de derretimento. Entretanto, é marcado ali, né, naquele limiar a interface onde ocorre a fusão, ok? Na alternativa B, veja só que ele diz que a solução formada entre a água e o aditivo, ele apresenta uma pressão de vapor maior que a água pura, o que causa um aumento no ponto de ebulição e de fusão. Bom, primeiro que sobre pressão de vapor, nós já havíamos discutido muito isso nos primeiros vídeos, né? Sobre os aspectos da tonoscopia. Nós vamos lembrar aí então que a adição de um soluto ele diminui a pressão de vapor. Lembre-se sempre disso, né? A adição de um soluto ele diminui a pressão de vapor, tá ok? O ponto de ebulição é aumentado? O ponto de ebulição ele é aumentado, mas o de fusão é aumentado também? Não. Nós vimos isso na alternativa A, que o ponto de fusão ele não aumenta, o ponto de fusão ele diminui, tá ok? Então, portanto, aquela B estaria errada também. Vamos ver a alternativa C, que ele diz: por que o aditivo reage com a superfície metálica do radiador, que passa então a absorver energia mais eficientemente, diminuindo, portanto, os pontos de ebulição e de fusão quando comparados com água pura. Primeiro, por que essa alternativa está errada? Porque a gente está falando de um aditivo que ele não pode reagir com uma superfície metálica, né? Ele não pode reagir com as partes do nosso carro, né? Ele não pode danificar estruturas metálicas, ele tem que ter essa característica, tá ok? Senão ele não seria indicado como um aditivo. Bom, depois, que olha só, quando ele diz assim, no seguinte aspecto, diminuindo tanto os pontos de ebulição quanto os de fusão. Não, quando a gente visualiza as propriedades coligativas de maneira do ponto de vista tanto da ebulioscopia quanto da crioscopia, o que nós temos que observar que a adição de soluto causa aumento da temperatura de ebulição e diminuição da temperatura de congelamento. Então, uma coisa não serve para outra. Quando eu falo aumento para um, eu tenho que falar diminuição para outra. Eu não posso falar diminuição para os dois aspectos. Veja então que, neste caso, o que a gente visualiza é que o ponto de ebulição ele é aumentado, o que faz essa alternativa ser errada. Tá ok? Vamos para a alternativa D, onde ele diz: porque o aditivo diminui a pressão de vapor da solução formada com relação à água pura. Ele diminui a pressão de vapor? Diminui a pressão de vapor. Ele causa um aumento no ponto de ebulição? Causa um aumento no ponto de ebulição. E diminui o ponto de fusão? Diminui o ponto de fusão. Então, ó, as três afirmações que são feitas aqui nessa alternativa são todas verdadeiras. Diminui a pressão de vapor, ok? Aumenta a temperatura de ebulição e diminui a temperatura de congelamento. O que faz essa alternativa estar correta, tá bom? Vamos ver aqui para a alternativa E, onde ele diz, né, por final, porque o aditivo diminui a capacidade calorífica da água, causando uma diminuição no ponto de fusão e de ebulição. Nós já vimos aqui que para os aspectos observados, né, que não ocorre, neste caso, a diminuição da temperatura de ebulição, e sim o aumento da temperatura de ebulição, seguindo aqui o contexto dessa questão, né, segundo os dados que nos foram informados. Bom, então, portanto, para a atividade 1 fica sendo a alternativa D, a correta. Bom, vamos seguir agora para a questão número 2, uma questão razoavelmente simples, tá bom? Segundo o que a gente já viu, onde ele diz o seguinte: num congelador, há 5 formas que contêm líquidos diferentes para fazer
gelo e picolés de limão. Se as formas forem colocadas ao mesmo tempo no congelador e estiverem inicialmente à mesma temperatura, vai se congelar primeiro a forma que contém 500 ml de, olha só as opções, A, B, C, D e E, água pura, solução, 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 solução. Se formam soluções, né? Vai depender do que está nessa solução. A gente já viu que as propriedades coligativas, ela não importa o tipo de soluto, né? E sim as quantidades daquele soluto que está ali no meio, tá bom? Então, olha, a gente tem suco de limão em 50 ml, suco de limão em 100 ml, suco de limão em 50 ml com 50 gramas de açúcar, e suco de limão em 100 ml com 50 gramas de açúcar. O que nós vamos precisar aqui de resolver essa questão? Nós vamos entender os seguintes aspectos que nós já vimos. Olha, se na minha substância, vamos dizer assim, no meu solvente, na minha água pura, que não vai ser mais um solvente, agora ela passa a ter partículas dissolvidas, ou seja, constituindo uma solução, nós já vimos que a adição de um soluto ele vai causar o que? A diminuição daquela capacidade de congelamento, a diminuição do ponto de congelamento. Então, quem vai se congelar primeiro? Aquela substância que é a mais pura. No caso, a minha água pura, né? Ou então a que tivesse menor quantidade de partículas. O que não é o caso aqui de nós compararmos com as outras alternativas, porque todas elas constituem soluções. Portanto, aqui se nós já temos evidenciado, né, o solvente, né, que é a água, de maneira pura, então a minha alternativa só vai ser ela, tá ok? Lembrando desses aspectos, quanto mais coisas, quanto mais partículas ali no meio, mais vai atrapalhar, né, o meu processo, a minha capacidade de congelamento. Bom? Dando continuidade para a questão 3, onde ele diz o seguinte: a solução aquosa bem diluída que possui menor temperatura de solidificação é a de... Opa, tá bem parecida com a 2, né? Tá bem parecida com a 2, porque ele diz assim, a menor temperatura de solidificação. Aqui era a mais fácil de congelar. Vamos pensar desse jeito. Aqui era mais fácil de congelar. Que se congela primeiro é a que congela mais fácil. Quem congela mais fácil? Quem congela a uma temperatura maior. Tá ok? Não uma temperatura menor. Quem se congela mais fácil? Quem se congela primeiro? Uma substância mais pura. Agora aqui, a que precisa de uma menor temperatura de solidificação é que vai congelar uma temperatura mais baixa. Então, portanto, precisa de ter muitas partículas ali dissolvidas no meio, para ficar mais difícil, né, o congelamento, para a temperatura requerida para o processo ser menor. Então, a menor temperatura de congelamento significa, vamos dizer assim, mais difícil de congelar. Quem tem menor temperatura? Onde que a gente visualiza o abaixamento da temperatura de congelamento? Quando a minha substância, né, quando a minha solução tiver maior número de partículas. E aí ele me apresenta 5 alternativas, das quais nós analisamos cada uma delas. Vejamos que das letras A, B, C, D e E, as soluções formadas são iônicas, certo? Isso nós já havíamos discutido nos outros vídeos. Entretanto, aqui na letra E a gente tem uma solução molecular, tá certo? Uma substância, né? Uma substância molecular que ela vai formar para a gente uma solução molecular. Vamos ver que na letra A, veja que a concentração é de 0,01 molar, tá certo? Que significa 0,01 mol por litro. Então, nós vamos ter aqui em entidades químicas, nessa substância NaCl, nós vamos ter 0,01 mol de Na+, e 0,01 mol de Cl- pela dissociação, tá ok?
o que vai me dar um total de 0,02 mol de íon, somando aqui as quantidades. Para o MgCl2, ele tem 2 cloros aqui, né? Então, nós vamos ver que na dissociação vai ser 0,01 mol de Mg2+, e 0,02 mol de Cl-, bom? Que vai me dar um total de 0,03 mol de íon. Fazendo aqui, ó, de maneira mais rápida, 0,02 molar ou mol por litro de NaNO3 vai me dar essas quantidades iguais de cada um desses íons aqui, um total de 0,04. E para uma solução onde eu tenho 0,1, perceba que entre aqui as concentrações dadas, 0,1 é a maior delas. Não é verdade? Ó? 0,1 é maior que 0,02 e maior que 0,01. Então, portanto, vou ter 0,1 mol de Na+, e 0,1 mol de Cl-, que vai me dar um total de 0,2 mol de íons. E para essa substância molecular, lembre-se que a quantidade que eu tenho, né, é a mesma, ela não difere aqui porque não há dissociação, ok? Então, a quantidade dada é a mesma. No caso, teremos um total de 0,01 mol, né, em moléculas da sacarose aqui desse composto dado. Então, qual que vai ter menor temperatura de congelamento, seguindo o raciocínio do nosso exercício? Aquele que tem maior número de partículas. Quem tem maior número de partículas? Na alternativa D, onde nós encontramos um total de 0,2 mol de íons, ok? Portanto, fica sendo aqui a resposta alternativa D. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu espero que você tenha compreendido o conteúdo, a explicação dos exercícios, e no próximo vídeo nós seguiremos com as explicações das atividades 4 e 5. Não deixe de assistir. Obrigado.